A paz seja convosco. 2 de janeiro de 2025, começando mais um ano, né, meu irmão? Hoje eu vou falar um pouco aqui com vocês em relação à questão da vinda de Cristo, né? Porque para muitos aí a vinda de Cristo já é algo até que muitos não acreditam, né? Mas uma coisa eu digo para vocês: Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, ele virá. Ele virá, implantará o seu milênio, seu reinado milenar sobre a face da terra. Mas, no decorrer dessa caminhada da história da igreja como conceito de vida e não como religião, sobre a face da terra, teve pessoas que tentaram prever a volta de Cristo e de uma forma totalmente errada. Um deles foi o William Miller, ou mais conhecido como Guilherme Miller, que começou a pregar em 1834. Ele, usando um livro de Daniel, ele tentou prever a vinda de Cristo para aquela época. Só que deu errado, né? E por causa disso, muitas pessoas ali se suicidaram, muitas pessoas venderam suas propriedades, entendeu? E acabou naquela loucura toda que a história dos adventistas não conta. Eles contam em relação a Ellen White, as profecias e tudo mais, mas o que aconteceu realmente naquela época, que teve pessoas que, acreditando naquilo que Guilherme Miller disse, venderam suas propriedades e tudo mais, e na época Cristo não veio. Por que, irmão, Cristo não veio? Porque não era a época. Mas então por que esse Guilherme Miller preveu, segundo o livro de Daniel, quem estudou o livro de Daniel e preveu, e Yeshua não veio? Por causa que ele estava usando o calendário gregoriano, entendeu? Ele estava se baseando em profecias de Daniel, que não é errado, mas tem que ter um entendimento em relação à questão de que a gente tem que basear como relógio da humanidade, como relógio do mundo, como calendário verdadeiro, que é o calendário judaico. É o calendário judaico. Não adianta usar como assim algo para se basear o calendário gregoriano, que veio surgir em 1500 e pouco, né? 1538, se eu não me engano, 1534, mais ou menos assim, 1500 e pouco. Não adianta usar esse calendário, porque Deus sempre vai tratar com Israel, que é o relógio do mundo. Você quer saber alguma profecia? Você quer saber alguma coisa relacionada à igreja como conceito de vida? Use Israel como relógio do mundo, entendeu? Então, quando Guilherme Miller veio dizendo em relação à vinda de Cristo, ele na época já existia ali o calendário gregoriano. E supostamente ele teria usado esse calendário. Mas e como é que eu posso usar então o calendário judaico? Se o calendário judaico é confiável? Quando você se aprofunda em relação à questão do calendário judaico, você vai encontrar mais de um. Por quê? Porque quando Yeshua veio sobre a face da terra, todas as profecias batiam para a época que ele veio. Mas teve rabinos ali que depois que Jesus foi crucificado, foi assunto aos céus, eles de uma forma muito sutil, eles deturparam o calendário judaico, entendeu? Para quê? Para que numa determinada época encaixasse um certo homem como Messias. Então existe um calendário judaico que é o verdadeiro, e existe outro que foi inventado.
Então, nesse que é verdadeiro, o que acontece? Se baseando nesse, a terra, que é também a qual nós devemos nos basear para todas as e qualquer profecia, ela se dará em 2040, aí se usando o calendário gregoriano, se dará 6.000 anos da humanidade sobre a face da terra, usando o calendário também judaico verdadeiro. Então, Deus sempre tratou com a humanidade de uma forma que ele usa a numerologia para certos assuntos. A gente vê aí o 40, tem uma importância muito grande, né? Yeshua no deserto, 40 noites, 40 dias, ficou sem comer. Não é que ele jejuou, ele ficou sem comer. Diferente de um jejum voluntário. Moisés também, um monte. Então tem certas passagens na Bíblia que você vê o número 40 sendo citado. O 12, o 1, o 7. E toda essa numerologia para Deus tem uma importância muito grande. Então, a raça humana sobre a face da terra, Deus determinou 6.000 anos, que é o 6, o número do homem. Então, se dará por um calendário verdadeiro 6.000 anos na face da terra, da humanidade, em 2040, aí já usando o calendário gregoriano. Se em 2040 se dará 6.000 anos da raça humana sobre a face da terra, então Yeshua voltaria em 2040? Entendeu? Eu não posso afirmar isso, mas baseado nessas condições que Deus sempre tratou com a humanidade em relação à numerologia, e que ele tem um tempo determinado da raça humana sobre a face da terra, em 6.000 anos ele viria no Monte das Oliveiras, implantaria um milênio, e a partir dali mais 1.000 anos de reinado de Cristo sobre a face da terra com cetro de ferro. Aí acabaria todas as constituições humanas, que é podre, é lixo, as constituições humanas, que você vê essa podridão que tem aí, que eles mandam e desmandam, nós somos reféns desse sistema mundano. Nós somos prisioneiros, como dizem alguns, né? Nós somos gados na mão desse sistema, governado por poucos. Então, aí Yeshua viria e implantaria o milênio, com mais 1.000 anos do seu reinado sobre a face da terra, completando assim 7.000 anos da humanidade sobre a face da terra. E ali, depois desses 1.000 anos, viria a Nova Jerusalém, a cidade celestial, que descerá dos altos céus, né? Então, irmãos, por que Guilherme Miller errou nas profecias dele? Primeiro, por causa da sabedoria humana. Eu sempre tenho dito que a sabedoria que a gente adquire dentro das escrituras não é para se sobrepor em cima de ninguém, nem para ser o sabichão. A sabedoria que adquirimos dentro das escrituras é para aprender a servir a Cristo como Ele merece. É para isso. É para entender quem é Cristo, entender verdadeiramente como devemos seguir a Cristo Jesus. Essa é a verdadeira sabedoria que devemos aprender dentro das escrituras. Não é para se sobrepor sobre ninguém, não é para debater um com o outro, entendeu? Que nem eu vejo aí no YouTube aí, pessoas, pastores, se debatendo um com o outro, entendeu? Um querendo saber mais do que o outro. Não. Ninguém tem entendido o verdadeiro sentido da sabedoria que devemos ter dentro das escrituras. Por isso que Jesus Cristo falou: examinar as escrituras, porque vós ter nelas a vida eterna, porque são de mim que elas testificam. Então, irmãos, a vinda de Cristo com certeza virá, e cada vez está mais perto.
A vinda dele como libertador de Israel ali no Monte das Oliveiras. Então, se baseando nesse calendário verdadeiro judaico, em 2040 se daria 6.000 anos da raça humana sobre a face da Terra. E ali se encerraria o tempo que Deus, o Eterno, deu para a raça humana, implantando ali 1 milênio com mais 1.000 anos e ali se completando 7.000 anos da raça humana sobre a face da Terra. E ali viria o fim dessa humanidade, vindo ali a Nova Jerusalém, entendeu? Então, baseado nisso, irmãos, a vinda de Cristo está cada vez mais perto. 2025, faltam aí, vamos dizer, 15 anos da vinda de Cristo. Isso no Monte das Oliveiras. Mas e o reinado do anticristo? Não se daria por 7 anos? Então, tirando o reinado do anticristo, quer dizer, se baseando nesses 7 anos, o reinado do anticristo começaria em 2033. Tá próximo, né? Tá bem próximo. Pelo que nós temos visto aí na humanidade, dos conceitos que tem se levantado aí, do comunismo, que é um braço forte do diabo, imperando, dominando aí os países aí, nós vemos que tá bem próximo. E então em 2033 começaria o reinado do anticristo. Poderia ser em 2033, certo? Irmãos, se basear no calendário verdadeiro judaico, seria assim. Mas o mais importante do que se preocupar em relação a todas essas datas é ter uma vida sincera com Cristo Jesus, como conceito de vida e não como religião. Porque a religião, isso eu vou falar em outro vídeo, toda religião ela é rebelião contra Deus. Ué, mas não está falando de Cristo? As igrejas, templos, não estão falando de Cristo? Sim, estão falando de Cristo. Mas estão falando aquilo que eles querem. A doutrina de cada igreja é rebelião contra Cristo, contra o eterno Deus. E rebelião na Bíblia é como pecado de feitiçaria. Está escrito lá em Samuel. Então ainda vou fazer um vídeo em relação a isso, essa questão da rebelião das igrejas em relação àquilo que Yeshua verdadeiramente pregou e aquilo que Yeshua verdadeiramente quer com sua igreja, que é um conceito de vida.